Olá, tudo bem? Me chamo Paulo, sou acadêmico do curso de Engenharia de Computação e hoje eu venho apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso. O título do projeto eu coloquei como Desenvolvimento de um software de controle e manutenção em Java com banco de dados SQL, uma abordagem para eficiência corporativa. O orientador é o professor mestre Gabriel Baial. Como justificativa, aí, fazendo uma introdução, além de acadêmico do curso de Engenharia de Computação, eu também sou técnico aí, atuante na indústria, técnico de automação. Então, nesses 3 anos de experiência, que não é tanto, mas já dá para perceber a importância de um sistema de controle de manutenção efetivo, e um software é uma ferramenta fundamental nesse meio, porque é ele que vai fazer ali o armazenamento e uma certa gestão dessas informações pertinentes à manutenção, para que as atividades sejam desempenhadas da melhor forma possível, mantendo ali os processos de uma forma contínua, sem paradas inesperadas, aumentando e agregando valor final ao produto, seja esse produto físico ou virtual. Por exemplo, eu trabalho em uma indústria de papel e celulose. A gente produz papel e celulose, como o próprio nome que eu falei. Então, para eu ter um produto com qualidade no final do processo, eu preciso de ferramentas que me auxiliem, que eu mantenha a produção sempre de uma forma bem alimentada, seja ali com matéria-prima, e as máquinas com uma manutenção o mais próximo possível de ser impecável, para que sejam evitadas quebras. E caso ocorra essas quebras, eu tenho ali um sistema que eu possa gerir para que volte a produção o mais rápido possível. Essa é a justificativa principal do desenvolvimento desse software, o auxílio aos gestores aí de manutenção, os técnicos de área e os operadores. O objetivo se baseia também nisso, além do porquê que foi escolhido o Java junto com o banco de dados SQL, devido aí à sua robustez e à confiabilidade para auxiliar aí os funcionários do meio industrial a gerir as suas atividades ou as suas equipes. Esse software torna-se uma solução indispensável no meio dessa necessidade, porque é ele que vai ser a ferramenta principal para que haja esse controle. Esse controle ali da manutenção, esse controle dos funcionários que estão executando a atividade, esse controle das peças necessárias para que as atividades ocorram, dentre outros fatores. Na gestão da manutenção, existem diversos tipos de softwares, tanto ali de apoio efetivamente à parte técnica do reparo, por exemplo, uma máquina, mas a abordagem desses softwares se baseia na gestão, como um todo da manutenção. E esse tipo de software é chamado de CMMS, que é Computerized Maintenance Management Systems. Meu inglês não é dos melhores, mas acredito que vocês conseguiram entender. São sistemas de manutenção computadorizados que ajudam e auxiliam ali na gestão dos processos pertinentes. Elas são ferramentas tecnológicas projetadas como ferramenta para facilitar esse processo aí, que é você manter os manutentores executando as suas atividades e possibilitando que eles tenham acesso a informações em tempo real aí, tanto de peças, sobressalentes e as ordens que eles vão executar no dia a dia aí nas suas atividades. E os gestores também têm um controle desses manutentores e quais são as responsabilidades designadas para cada um deles e como que está o estoque ali de peças. Então eles oferecem uma variedade de recursos que incluem o planejamento automatizado de tarefas, que é isso que eu falei, você tem um overview, um controle geral ali, tanto para a parte dos gestores e os técnicos, uma alocação eficiente de recursos, você vai conseguir monitorar os recursos que estão sendo utilizados, recursos físicos e virtuais, seja de mão de obra ali, ou peças sobressalentes, documentação e tudo mais, para que seja alocado de uma forma eficiente. O acompanhamento em tempo real, desde que você alimente esse banco de dados, né? Então, para haver esse acompanhamento em tempo real, precisa da alimentação do banco de dados para que ele sempre esteja atualizado. A geração de relatórios detalhados, isso aí é específico conforme a necessidade de cada cliente que vai utilizar esse software. Então, os detalhes principais vão ser ali gerados junto com o relatório. A eficiência operacional, que tudo isso que eu falei vai agregar aí uma boa eficiência no processo de manutenção e vai agregar valor ao produto final que está sendo construído. Por que o Java foi escolhido por mim para fazer o desenvolvimento desse software?
um dos motivos principais, se não for, é a portabilidade e a interoperabilidade. O que quer dizer isso? Que o Java ele roda em Android, Windows, Mac, Linux, sem a necessidade de eu criar um software específico para cada um dos sistemas operacionais. Ele roda dessa forma porque ele tem um sistema de máquina virtual. Então, muito desses sistemas operacionais já vem nativo com o Java instalado. E esse programa nativo que vem aí no seu sistema operacional, ele já cria uma máquina virtual que permite que você acesse esse software aí que eu criei em diversos sistemas. Além disso, ele possui uma segurança e uma robustez muito alta, já são linguagens antigas, que estão há bastante tempo no mercado corporativo, e existem diversas ferramentas para que você aumente aí essa segurança, consequentemente tendo um sistema robusto de armazenamento de dados e transição deles. Também temos o desenvolvimento rápido e a produtividade. Existem diversas ferramentas, bibliotecas, frameworks que são add-ons, assim, digamos assim, implementações que você já pega pré-definido e constrói ela com base na sua necessidade para programar dentro do Java, sem a necessidade de criar um programa totalmente do zero, principalmente na parte de biblioteca. Eu vou explicar mais para frente como que é feito o módulo de conexão entre o Java e o banco SQL. E a produtividade. Com essas ferramentas já pré-definidas, você consegue ter uma boa produtividade, sem necessidade de estar perdendo tempo aí escrevendo linhas de código uma por uma. Já vem algumas coisas pré-definidas. A manutenibilidade e a escalabilidade, o Java e o SQL tem uma fácil manutenção, caso você tenha algum erro ali, alguma divergência. Escalabilidade está relacionado, hoje eu tenho um software X, e mais essa empresa, ela quer que eu melhore algumas funcionalidades aí desse software. Eu não preciso criar um do zero, eu posso escalar a evolução dele implementando o que eu julgo necessário. Então, esse é o conceito de escalabilidade. Temos a confiabilidade e a recuperação de dados. O Java e o SQL funcionam de uma forma muito confiável, desde que sejam programados ali, voltados para que não tenha falhas. Elas podem existir, mas o máximo que você puder inibir delas, eles têm uma confiabilidade muito alta. E recuperação de dados está linkado ali com SQL, com a parte de alimentação de dados. Se você tiver um servidor virtual ou físico, o SQL vai te permitir que você tenha um fácil acesso de dados. Por exemplo, estou acessando por um notebook, o notebook queimou. As informações que foram inseridas nesse sistema vão continuar no banco de dados. Você precisa só de um outro equipamento novo, um notebook novo, para acessar ali e recuperar esses dados. Então, você não vai perder. Controle de acesso em software corporativo. O que é o controle de acesso? Eu desenvolvi nesse software 2 níveis de acesso, que é o usuário, o user, e o admin, que é o administrador. O administrador será para um gestor, uma pessoa que tem que ter um overview, uma visão geral ali dos planos de manutenção. Então, ele vai conseguir verificar o que cada técnico está desenvolvendo e gerar relatórios com base nisso. O usuário ele tem funções mais restritas, ele só vai poder criar ordens de manutenção e criar clientes novos ali, vinculados a essas ordens de manutenção. Integração de Java com banco de dados SQL na gestão de manutenção. A integração é feita pelo JDBC, que é o módulo de conexão responsável fazer a integração do Java com SQL. Então, eu desenvolvi o software através da IDE, que é um programa de desenvolvimento de software NetBeans, e a parte do SQL eu desenvolvi no software MySQL Workbench. Então, são 2 linhas de programação diferentes que trabalham em conjunto. O JDBC é o módulo, a ferramenta necessária para fazer a junção desses 2 programas aí que foram criados. O SQL para criar as tabelas que vão receber a informação e a parte do Java ali para criar o back-end, para receber eu receber as informações, enviar para o banco de dados e a parte de visual do programa. Estudo de caso. Deixa eu só estar acompanhando aqui o tempo, né? Que tem um tempo pré-definido.
O estudo de caso. No cenário altamente competitivo da indústria, a otimização da confiabilidade operacional e da eficiência é essencial para o sucesso de uma empresa. Então, hoje a gente vê empresas aí com diversos concorrentes. Como que você vai se sobressair em cima do seu concorrente? Tendo um sistema confiável, robusto, que te permita manter as suas máquinas funcionando o maior tempo possível, sem ter paradas ali inesperadas, e agregando qualidade e valor para o seu produto final, que é um termo que eu sempre vou estar abordando aqui. Como que você vai fazer isso? Através de utilização dessa ferramenta, por exemplo, de gestão de manutenção. Você vai ter acesso a informações em tempo real. A situação problemática, eu usei como exemplo a fictícia indústria Raistin, que eu criei. Renomada por sua produção em larga escala, vamos colocar, por exemplo, produção de papel, enfrenta um desafio crítico em sua gestão de manutenção. Está ocorrendo diversas quebras e não tem ali um controle efetivo em cima dessas ordens de manutenção que devem ser executadas. Qual foi a solução proposta? Desenvolver um software para armazenar informações dessas quebras, aí, desses reparos, as peças necessárias para que seja feita a manutenção quanto antes, para que a máquina volte a rodar ali o mais rápido possível. Esse software é personalizado com base na necessidade da Raistin, dessa empresa aí que produz papel. Então, cada item que ela julga necessário colocar na ordem de manutenção vai ser personalizado voltado para ela, mas pode ser aplicado a outras empresas aí. Integrado a um banco de dados SQL. Então, as informações são recebidas de início no Java e enviadas para o banco de dados. Quais são os benefícios esperados aí no desenvolvimento desse software ou na utilização? Redução do tempo de inatividade, você vai ter um controle efetivo dessa manutenção. Você vai reduzir o tempo de atividade porque você vai ver os pontos críticos ali que não estão te permitindo a produção contínua. Melhor utilização de peças de reposição. Você não vai ter um estoque muito grande de peças que você vai saber no relatório quantas quebras, por exemplo, ocorrem no mês ali e manter um estoque próximo daquilo que você necessita. Diminuição de custo está relacionada com a redução de tempo de atividade e um estoque adequado de peça de reposição. E, por fim, aumento geral na eficiência operacional. Você aumentando aí a confiabilidade e as informações pertinentes aí ao processo de manutenção, você aumenta a eficiência. Desenvolvimento e implementação. Aí agora na parte de desenvolvimento do software. Ele foi desenvolvido inicialmente fazendo uma pesquisa, que foi essa experiência que eu tive aí, por exemplo, na indústria, da necessidade de existir um software de controle de manutenção, e aí eu realizei aí o nome fictício dessa indústria Raistin e utilizei essa experiência que eu tive como necessidade. Uma indústria precisa de um sistema de manutenção para que as coisas funcionem de uma forma mais fluida. A modelagem de banco de dados é realizada com o MySQL Workbench, que é um software para a criação de tabelas SQL. O desenvolvimento do back-end envolve a criação de classes Java para representar os objetos de domínio. A parte de classe, ou programação orientada a objeto, é um pouco complexa, mas eu vou dar um exemplo básico com base nesse programa que eu criei. Os objetos, as classes são, por exemplo, a tela de login, a tela inicial do programa. Eu tenho ali o campo para digitar o usuário e eu tenho um campo para digitar a senha. A classe é a tela de login. O objeto é o campo de senha e o campo de usuário. Então, cada tela tem os objetos dentro dela. Acho que fica mais fácil a compreensão. E, por último, a fase de testes abrange desde verificações unitárias até testes de integração. Essas verificações unitárias os ícones ali para criação, excluir ordens de manutenção, se todos os ícones estão funcionando ali da forma que deveria. E de integração, dentro da tela de ordem de manutenção, vocês vão ver que ele imprime ali a ordem. Então, ele integra a parte de impressão ali, de acessar ali a sua impressora, junto com a geração da ordem de manutenção. Quais foram os resultados obtidos? Para chegar nesses resultados, a gente teve que cumprir diversos requisitos e ter um planejamento ali adequado à necessidade do desenvolvimento desse programa. Na configuração do ambiente, já foi utilizado também a parte do planejamento efetivo, para mim saber o que precisava ser desenvolvido e aperfeiçoar, e junto com isso eu fiz a modelagem de banco de dados com base nessas informações. A conexão com base de dados, com conexão com o banco de dados, ela foi realizada pelo JDBC, como eu falei, e eu vou mostrar algumas linhas de código. E na parte de desenvolvimento do back-end é a parte tanto do SQL quanto do Java,
que são as linhas ali de programação para a criação do software da parte visual, mas o back-end é a parte que faz a coordenação do que não é visto no software, não é a parte visual. É, por exemplo, receber as informações do usuário, do login e da senha, por exemplo, e constar no banco de dados se eles estão certos para liberar o acesso. Diferenciação de níveis de acesso, como eu falei, existe o nível administrador e o nível usuário. Interface gráfica eu criei dentro da plataforma NetBeans Java, utilizei o JForm, que já era a parte visual pré-definida, eu só ia adequando conforme necessidade. E a segurança é os parâmetros de segurança do Java, que já vem sendo desenvolvido há vários anos, que é um sistema robusto e praticamente aí tem uma vulnerabilidade muito baixa com relação a ataques. A implantação se realizou após a conclusão de todos os testes da documentação, o comentário ali do algoritmo, caso algum programador venha implementar outras funcionalidades. Após isso, o software está pronto para ser implantado. E qual que é a conclusão? A conclusão final é a importância, como eu disse, de um software de gestão. Ele é fundamental para que o processo de manutenção ocorra da forma mais eficiente possível, evitando quebras, paradas não planejadas e aumentando o valor ao produto final. Esse software que eu desenvolvi, ele tem uma infinita possibilidade de você aumentar ali as funcionalidades, principalmente agregar conceitos como IoT, internet das coisas, colocar sensores de campo alimentando automaticamente o software e talvez no futuro aí a parte de inteligência artificial trabalhando com esses dados e gerando relatórios ali, insights valiosos para que essa manutenção seja cada vez mais efetiva. Então ele permite um avanço contínuo no campo da gestão. Agora eu vou fazer uma demonstração do software. Aqui a gente tem esses 3 arquivos. Como o Java já vem praticamente nativo em vários sistemas operacionais, você precisa só esses 3 arquivos, não precisa ter um instalador para acessar esse software que eu especifiquei para vocês. Aqui é a tela de login. Eu vou colocar esse login que é um administrador para demonstrar para vocês. Aqui é o login, o usuário, a senha e você pode apertar Enter ou clicar em login. Aqui esse sinalzinho é correspondente que o banco de dados está em pleno funcionamento, o banco SQL. Na tela inicial do programa temos o nome de quem está utilizando, temos a data, que ele puxa a data do sistema atual, o logo, que pode ser utilizado conforme a empresa que vá utilizar o programa. Aqui em cadastro nós temos criação de cliente. Você pode pesquisar clientes aqui que já existem, que temos alguns que eu criei. Pode ser um setor de uma indústria, pode ser a parte de caldeiraria, e não simplesmente o nome físico de um cliente, né? Pode ser um setor aqui, um endereço do responsável, o e-mail. Aí essa parte aqui é para você adicionar, essa parte aqui é para você modificar. Vou modificar um aqui rapidamente só para vocês verem. Vou mudar o nome dele para Matheus Moraes. Vou deixar o resto. Eu alterei o nome dele. Agora a gente apaga aqui. Já fez a alteração. E aqui é caso eu queira excluir esse cliente. Agora vamos para a tela de ordem de manutenção. Aqui eu tenho o número da ordem, a data, se ela é um orçamento, se ela vai ser verificado o custo antes de executar, ou se ela vai ser executada, ela se torna uma ordem de manutenção. Toda ordem de manutenção deve ser vinculada a um cliente. Aqui nós temos o cliente, vou precisar um cliente aqui. Temos o Matheus Moraes, o cliente. Então eu seleciono ele, eu coloco o nome do equipamento, vou colocar aqui motor, bag, defeito em curto, serviço, revisão de bobinas, técnico Moacir. Valor ainda vai ter que ser verificado. Então, aqui ele tem um erro, porque eu preciso colocar o status dessa ordem. Ela tem diversos status aqui, vamos colocar como em análise, ela vai ser analisada. Ordem de manutenção emitida com sucesso. Eu posso imprimir essa ordem, como eu falei para vocês, para enviar para o técnico Moacir que vai ser executado. Aqui tem a data, o tipo, a situação, todos os detalhes e o responsável. Então aqui é a tela de criação da ordem de manutenção. Mostrando ela aqui também, eu posso pesquisar uma ordem já existente. Vou colocar 10 aqui para vocês verem. Aqui é outra ordem que eu tinha criado já, mas eu posso pesquisar.
Usuários. Aqui eu crio um usuário novo para acessar lá na tela inicial. Aqui é só o administrador que pode criar o usuário e acessar os relatórios também, somente perfil administrador. Aqui eu gero o relatório com todos os clientes. E aqui o relatório de todas as ordens de manutenção criadas, que é algumas que eu criei, qual está o status dela aqui em situação. Por fim, aqui a parte de desenvolvimento, sob a licença GPL, de proteção de dados, aí qualquer desenvolvedor pode pegar esse algoritmo aí e fazer implementações, ele não é restrito, é a fins de pesquisa mesmo e futuro desenvolvimento. E aqui em opções eu tenho só como sair. Esse aqui é o programa. Eu apresentei de uma forma rápida devido ao tempo aí para a execução da apresentação. Agora eu quero fazer os agradecimentos, né? Quero agradecer primeiro a Deus, que me permitiu ter saúde aí para desenvolver esse trabalho, a minha família, que sempre esteve ao meu lado, e aos professores com a sua generosa fonte de conhecimento, que sempre aí tiveram a pronto entendimento aí para nos ajudar e auxiliar nesse processo aí de desenvolvimento educacional. Obrigado e uma boa noite.